Eu lembro que depois do jogo, pô, eu tava chorando pra caramba, porque ali eu percebi que você sofre como jogador e como torcedor, bicho. É uma mistura de emoções muito grande. Você se prepara 4 anos para aquele momento, de repente, cara, uma coisa... E aí eu, eu tava chorando muito e o Casimiro tava do meu lado, né? Eu falei, caraca, Casão. Aí ele, pô, tu fez o que dá. Eu falei, cara, eu tirei o máximo porque esse cara é muito grande, bicho. Então, tipo, quando eu dominei, a bola não foi muito pra frente pra eu poder abrir o gol. Quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta. E se eu dou mais um tapa, o lateral chega. Então, quando eu dominei, eu já inclinei o corpo, que eu tentei ganhar um pouco mais de ângulo, para justamente ele cair pro lado de lá e eu virar o pé aqui. Só que eu falei, cara, eu vou tirar o máximo, porque ele é muito grande. E eu tirei, a bola tirou tinta. Porra, eu chorava. Beleza, passou uns 2 meses, toca no meu telefone, Casimiro. Falei, fala, irmão, como é que você tá, tal? Ele, irmão, lembra que depois do jogo tu falou pra mim que o cara era grande pra caramba, não sei o que lá, tal. Falei, pô, lembra? Ele falou, é verdade. Ele tinha ido pro Madrid. Ele falou, meu irmão, esse cara é muito grande, ele pega tudo. Eu falei, ele falou, você tava certo. Só pra você saber, né? Porra. Aí eu falei, pô, Casão, agora eu tô mais aliviado, obrigado, cara. Tá vendo o cara do dia a dia aí, né? Que ele falou, realmente, cara, ele estica o braço e chega na trave, o cara é muito grande. Só que na hora tu tem menos de 1 segundo para definir uma jogada. E foi um jogo diferente, porque quando eu entrei no lugar do Paulo. O Paulo é um cara de infiltração, eu sou um cara muito mais de criação. E o Douglas tinha entrado muito bem na ponta direita, né? E aí o Tite me chamou e falou, ó, roda a bola o tempo inteiro no Douglas. Douglas no mano a mano. Só que quando eu olhei, como o Douglas estava muito bem na mano a mano, o lateral esquerdo começou a fechar muito ele. E eu olhava, um buraco aqui no meio. Eu falei, cara, vou entrar aqui. Primeira bola, o Coutinho pegou a bola, eu corri, eu falei, Couto, me olha, que eu vou infiltrar aqui no meio. Ele falou, tá bom. A outra bola ele já pegou, infiltrei, eu de cabeça, falei, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. Aí na bola seguinte ele me dá a bola, aí eu falei, agora. Falei, porra, aí toda a jogada. Aí, porra, passou, não aconteceu o gol. Aí na jogada seguinte o técnico da Bélgica já fez uma substituição, já colocou um cara ali e tal, aquela coisa toda. E aí teve uma convocação depois da Copa. Aí o Tite ainda brincou comigo, falou, quando eu falar pra você fazer uma coisa, não precisa fazer. Faz. Eu falei, pô, professor, é porque aí a gente estava, né, falando do jogo, eu falei, o jogo às vezes te pede uma coisa que às vezes quem tá de fora não vê. Então, quando eu vi aquele clarão, eu falei, cara, ali é um ótimo lugar para entrar, até porque quando tava do lado de lá, Neymar, Coutinho, eles estavam muito virados para lá e o Douglas aberto aqui. Então, tem que dividir, não tem como pegar tudo. Eu falei, cara, tem um espaço aqui. Eu falei, Couto, só me olha. Então, foi quando eu tive a oportunidade. Infelizmente, a bola não entrou. E eu brinco com os caras, falei, cara, se a bola entra, a gente não sai do estádio mais. E a chance da virada era muito grande, porque a gente realmente, no segundo tempo, massacrou bastante. Tiveram não só a minha bola, teve uma do Couto, a do Neymar, o pênalti escandaloso do Jesus. Então, tem coisa no futebol que isso não se explica. Talvez se a gente jogasse mais 10 horas ali, a bola não ia entrar. Então, era para ser. Eu não sei, eu acho que vai depender muito do meu dia a dia ou do que realmente ele pensa. Eu não tô... Claro que, porra, todo mundo quer ir numa Copa. Eu tive a possibilidade de jogar uma, eu sei que é maravilhoso, né? Então, fica marcado realmente pro jogador. Mas hoje a minha cabeça está muito mais aqui. Eu acho que o que te credencia a possibilidade de ir para uma seleção é você fazer um grande trabalho no seu clube. Então eu não posso estar com a cabeça pensando numa final de Copa do Brasil se eu não passei da semi. Então primeiro eu tenho que sempre pensar no próximo passo. Então primeiro terminar essa temporada muito bem, se possível conquistar um título, porque isso te credencia também para uma possibilidade de convocação. Então, hoje minha cabeça está muito virada para o clube. Isso é uma coisa que você aprende também com o tempo. Hoje eu estou muito mais focado quanto a isso. Antes, quando não tinha possibilidade de uma seleção, tu já, pô, cara, tem que fazer uma coisa diferente. Não, você não tem que fazer uma coisa diferente, você tem que fazer o que você faz. Ah, mas o treinador da seleção pode estar vendo melhor fazer uma coisa... Não, você nunca fez isso. Faz o que você sempre faz. Por isso que ele está aqui. Veio aqui para te ver porque você faz isso.
Então, minha cabeça mudou muito quanto a isso. Eu procuro sempre fazer o meu trabalho bem feito. E se tiver oportunidade, vou estar preparado. E se não tiver, vamos seguir igual. É um cara que eu respeito muito, sou muito grato. Me fez chegar ao meu nível, talvez meu ápice técnico aqui no Corinthians, num momento incrível. Então, vai ser sempre igual. Meu carinho, meu respeito vai ser sempre igual por ele. Aí o Tite também está mais preparado. Ele já vivenciou uma coisa e está chegando para... Que antes, a gente chegou na Copa, era a minha primeira Copa também, assim como a dele e de muitos jogadores, você ainda não sabe realmente. E a Copa é diferente. A Copa é diferente de tudo. Então, eu acho que agora ele chega mais preparado também e teve mais tempo para se preparar para situações diferentes, né? Então, de vez em quando você vai enfrentar a linha de 5, hoje ele já tem algumas situações preparadas, que antes a gente não tinha tanto, porque a gente também não tinha tempo nem para trabalhar, e ele pegou no meio da eliminatória. Então, foi muito curto. Então, hoje ele tem bastante tempo, tem a possibilidade de muitos jogadores surgiram, então ele também conseguiu ter um leque maior de opções de atleta. Então, hoje você pode levar 26, ao invés de 23, você vai poder levar... Então, acho que tudo isso pesa. Então, eu acredito muito que vai dar certo. Na verdade, eu tive uma sequência grande até os meus 25, 26, né? Onde eu tive uma sequência grande de lesões. Eu também não conhecia tão bem o meu corpo como eu conheço. E ali foi realmente desanimador. Eu falei, cara, chegou um momento, eu falei, Bruno, acho que eu vou parar, velho. Possível, tô com dois, tô maluco. Tu vai voltar pra seleção. Eu olhei pra ele e falei, você tá brincando? Não consigo caminhar aqui, não consigo correr, como é que eu vou voltar pra seleção? Fica tranquilo, a gente vai trabalhar. Aí foi em 2014, eu iniciei o ano separado do grupo, trabalhando só com o Bruno. E a gente fez o trabalho todo. E aí em 2014 já terminei o ano muito bem, que foi mais ou menos minha última lesão ali em 2014. E aí até meio de 14 fiz um grande ano, aí em 2015 a gente foi muito bem, não tive nenhum problema, e aí fui para a China, fiquei também, eu fui ter um problema muscular já no meu, acho que o último ano, quando o meu físio não pôde entrar, na época já na pandemia, meu fisioterapeuta não pôde entrar, e eu tive um probleminha muscular que também não fiquei muito tempo, então assim, de lesão eu tive mais no início. Depois dali, claro, me preocupei muito mais, com fisioterapeuta particular, comecei a fazer uns trabalhos específicos, prevenção o tempo inteiro, comecei a trabalhar muito mais e isso me deu uma resposta depois. E agora eu tive uma lesão que eu não conhecia, e por não conhecer, achei que era uma coisa pequena, forcei o jogo mesmo, estava jogando, falei vou forçar, achei que o time estava precisando e agravou um pouco a situação. Talvez se eu já tivesse tido uma situação como aquela, eu não teria forçado. Você já tinha uma indicação, então, uma dorzinha assim? No jogo do Atlético Paranaense eu já voltei com uma dor diferente. Só que eu falei, cara, uma dor muscular, já joguei 1000 vezes assim. Jogador que falar, sem dor nenhuma, esquece, não, é impossível. Então eu falei, dá pra ir. E tinha um jogo aqui e na época tava tendo muita rotatividade, uma troca muito grande de jogador. Eu falei, cara, eu preciso de minutagem, então eu vou pro jogo. Aí fui pro jogo, se eu não me engano foi Juventude aqui, não lembro contra quem foi, logo depois do Atlético Paranaense. E aí depois naquele jogo já começou a aumentar, e no final do jogo tava dando muito. Aí no dia seguinte que a gente foi ver que aí tinha agravado realmente a lesão. Então, como era uma lesão que eu não conhecia, eu forcei um pouco e acabei piorando a situação. Então, de uma forma geral, todos os meus problemas maiores foram logo no início. Depois eu fui levando muito bem, consegui... tive temporada na China, fui o único jogador de linha que jogou todos os minutos da liga, consegui bater recorde de jogos, de minutagem. Então, eu tive uma sequência, claro que conhecendo o meu corpo e trabalhando muito. Então, às vezes é chato, às vezes eu não quero acordar por mais cedo para poder fazer um trabalho, mas hoje eu não tenho escolha, então eu me preservo muito quanto a isso. Procuro estar sempre muito bem
para poder não acontecer mais esse tipo de lesão. Na verdade, você tem que conhecer o seu corpo. O trabalho que eu vou fazer talvez não seja o mesmo para você. Então, eu comecei a conhecer um pouco mais, comecei a entender que eu precisava um pouquinho mais de mobilidade disso, mobilidade daquilo. Então, fomos trabalhando em cima dos meus déficits. Então, começando a trabalhar muito em laboratório para realmente ver que às vezes uma perna está mais forte que a outra para poder equilibrar, deixar o corpo bem equilibrado. Então, hoje o jogo ele te massacra, você realmente acaba o jogo esgotado. Hoje você vai fazer 10, 11 quilômetros num jogo, para daqui a 2 dias jogar de novo. Então, se você não tiver essa manutenção de realmente, eu até brinco, falei, hoje é dia de revisão, fazer minha revisão para poder preparar para a próxima corrida, porque você tem que estar sempre bem. Então eu procuro estar o mais equilibrado possível, e aí entra o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho na época do Bruno, hoje aqui nós temos grandes fisioterapeutas aqui, eu tenho o meu pessoal também, o Thiago, então procuro estar todo mundo conversando para poder estar sempre pronto para todas as situações. Eu não sei, eu acho que muda com qualquer jogador, eu acho que sem o William o time muda, com o Guedes o time muda. Acho que cada jogador tem uma característica e eu acho que cabe ao treinador utilizar o jogador dessa forma ou não. Então, procuro performar, como eu sempre falo, ajudar tanto dentro como fora. Em alguns momentos você vai ajudar sem tocar na bola, às vezes num passo um pouco para um lado para abrir um espaço para um outro atleta, às vezes é com passe, às vezes é com um chute para o gol. Então, com o tempo você percebe que todos são importantes. Às vezes você fica muito, não, eu tenho que fazer isso. Como já aconteceu muitas vezes aqui, eu tenho que resolver o jogo está difícil, eu tenho que pegar só o jogo para mim, e não é assim. Então, você começa a perceber que todos são importantes. E por isso eu falei do Roger, é um cara que para mim, tecnicamente, espetacular, forte, finaliza, cabeceia bem, é rápido, tem tudo para ser esse grande jogador do time. Então, às vezes precisa de um empurrão, de você realmente falar, cara, você tem, vai. Então é um cara que eu acredito que possa ser realmente esse líder técnico é o cara que tem o drible, que tem a contra um. Então eu acho que ele já teve uma evolução muito grande desde que chegou até agora. Esse um ano, principalmente psicologicamente, ele teve uma troca e um crescimento. Então acredito que ele possa crescer ainda mais. Não, acho que é de tudo um pouco. E ele é um cara que gosta de ouvir. Ele quer... teve uma situação num jogo, se eu não me engano, foi Ceará, no ano passado lá. E ele estava vindo buscar muito jogo. Eu falei, Guedes, o espaço está entre esse jogador e esse, vai lá. E na jogada seguinte, ele correu, não lembro quem jogou a bola para ele no fundo, não sei se acho que foi o Juliano, jogou a bola para ele no fundo, ele driblou para trás e fez o gol. Aí ele olhou para mim e falou, é isso? Eu falei, é isso. Então, às vezes é esse empurrão, e às vezes é um empurrão de falar, cara, tu tem total condição, vambora, mano. Então, às vezes dentro do jogo você enxerga algumas coisas que você vai ter uma troca. E às vezes ele vai ver coisa que eu não vou ver. E tem que ter essa troca. Então acho que é interessante. Quando eu voltei, eu tinha muita preocupação de como eu ia me adaptar ao time, porque eu vi que era um time muito jovem, né? E os jogadores com idades muito diferentes, né? Muito com 20 e outro muito com 30 alguma coisa. Eu falei, cara, esse elo é difícil. Eu estava muito preocupado. Falei, cara, como é que eu vou... Eu já fui no Fábio, Renato, normal. E aí, claro que o Fábio me ajudou muito nessa parte de poder me adaptar a todos. E acabou, é normal, são todos iguais. É que a gente fica nessa, porque os mais jovens são todos iguais. Todos pensam iguais, todos sofrem com a derrota, todos sofrem com crítica, todos gostam de ser elogiados, são todos iguais. Claro que uns mais vividos que o outro, ou com uma cabeça um pouco diferente, mas todo mundo. Então, essa troca me ajudou muito nessa minha readaptação ao clube, ao futebol brasileiro.